E vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Olha, estão preparados? Quero primeiramente pedir a gentileza para vocês compartilharem. Compartilha esse vídeo, mostre para todos os seus amigos vascaínos. Apresente a todos. Todos devem ver o que nós separamos aqui nesse vídeo para eles. Olha, se inscreveu no canal? Se inscreve aí, deixa o like ajuda muito esse vídeo chegar a mais vascaínos. Compartilha, mais uma vez peço para compartilhar e não esqueça de sininho ativado. Aqui tem notícia e novidade todo dia do nosso Vascão. Esse vídeo ele tem um patrocínio do OneFootball. O OneFootball te mantém informado de tudo que rola no Vascão e ainda por cima agora com transmissões do Campeonato Alemão e o Campeonato Francês totalmente gratuito na palma de sua mão. Baixe o OneFootball para Android e para iOS e o link está na descrição desse vídeo. Trouxe esse vídeo agora à noite, confesso a vocês, deu um trabalho, mas gostaria de antemão de agradecer o trabalho feito pelo amigo Marquinho lá do Twitter, aonde ele é analista de análise, faz análise do Vasco e ele é ADM da página Ecos da Colina. Ele fez um trabalho sensacional no Twitter, eu quero compartilhar com vocês. O que você vai compartilhar, Alex? Olha só, meus amigos, muitas e muitas atitudes do VAR contra o Vasco. Vamos acompanhar? Olha, se preparem, tem uns que vão nos dar muita raiva. A primeira atitude do VAR contra o Vasco, é essa aqui, ó. Vasco versus São Paulo. O VAR é chamado para ver um toque de mão do volante Andrei de uma bola cruzada, vocês podem ver ali, e o qual ainda gera muita dúvida. A segunda atitude do VAR contra o Vasco é no mesmo jogo, Vasco versus São Paulo. O juiz manda a cobrança voltar, alegando que Fernando Miguel se adianta na linha. Podemos ver aí essa questão. Uma das revoltas é porque não chama ninguém para voltar de novo, mas quanto o Vasco, acontece isso. Terceira atitude, Vasco e Atlético Paranaense. Juiz anula gol, pois vê falta nessa entrada de Bruno Gomes no meio do campo e anula toda a sequência do lance. É aquele lance que a gente faz um gol, que o Ribamar faz o gol, olha onde acontece, cá na intermediária, infelizmente, gol anulado. Quarta atitude do VAR contra o Vasco. Vasco versus Atlético Goianiense. Nesse lance, o VAR diz que a bola bate primeiro no braço do Cano e o juiz segue a linha de raciocínio, porém, com o frame parado, dá para ver claramente ela batendo no braço do jogador adversário. Revoltante esse lance também. Quinta atitude do VAR contra o Vasco. Vasco versus Atlético Goianiense. Continua lá. Nesse lance não tem como reclamar, pois o atleta do Vasco acerta uma cotovelada no rosto do adversário e merecia a expulsão. Realmente não dá para reclamar. Alguns não vão dar para reclamar mesmo. Sexta atitude, Botafogo versus Vasco. Outro lance que não dá para reclamar, Thales está à frente na hora do chute. Sétima atitude, Coritiba versus Vasco. Mais um lance, não tem como reclamar. Pikachu puxa claramente o jogador adversário. Oitava atitude do Vasco contra o Coritiba. De novo, Coritiba versus Vasco. De novo o VAR alerta o juiz que o goleiro Fernando Miguel está adiantado na hora da cobrança. E nessa visão dá para comprovar isso. Mas a nossa reclamação ela continua sendo as mesmas. Em outros times, o VAR sequer é chamado. E eu já até puxei a orelha com vocês a respeito do Fernando Miguel. Para com esse adiantamento. Agora, estamos longe. Nona atitude do VAR contra o Vasco. Vasco versus Flamengo. Nesse lance, ficou por isso mesmo. A TV só dá pra gente essa imagem e o juiz não chegou sequer a ir no VAR. Até o momento, ninguém sabe se o atleta Parede, na época, estava à frente do defensor rival. Revoltante esse lance aqui é onde o Vasco fazia o gol. Do VAR contra o Vasco. Vasco versus Ceará. Esse também não dá para reclamar. Miranda acerta o atleta do Ceará e é pênalti, claro. Mas o VAR foi chamado. 11ª atitude, Vasco e Coritiba. Esse lance também não tem discussão, pois o atleta do Vasco com o cotovelo muito alto, isso é cartão vermelho na certa. É o Henrique, né? Esse lance aí recente.
12ª, Vasco e Atlético Mineiro. Nesse lance muito duvidoso, o juiz usou 2 ângulos diferentes para conseguir chegar à conclusão que o Léo Matos pula e coloca a mão na bola na área de fazer o corte. É desse modelo, contra o Vasco sempre vai acontecer. Mais uma atitude, Flamengo e Vasco novamente. Não tem como discutir esse lance, pois claramente foi pênalti. Aquele lance do Léo Matos, Flamengo e Vasco, mas o VAR chamado mais uma vez. Fortaleza versus Vasco. Então basta ter o contato de mão no rosto para ser marcado uma infração. Pois nesse lance, claramente o lateral Henrique está olhando para a bola. E a mão no rosto é um contato natural, sem intenção de agressão. Realmente esse lance causou muita raiva. E para fechar com chave de ouro, é claro que podem ter mais lances, vocês podem colocar nos comentários. Vasco Internacional. Esse aí foi indiscutível, né? Cá entre nós, né? Não tinha como, estava descalibrado e nos fez a questão aí absurda, e o qual o Vasco luta e busca essas informações a todo momento. Agora, queridos, ele também destacou, vamos tentar achar alguns que o VAR sequer foi chamado. Queridos. Felipe Melo versus Léo Matos, lance de expulsão, olha isso. Quase que quebra a mão, o braço do jogador. E infelizmente, segundo lance, Jeromel, muita reclamação de uma bola na mão do zagueiro do Grêmio. Claramente a bola bate na mão e na barriga e depois resvala. Não foi marcado nada. Terceiro, Vasco versus Bahia, agressão do volante Gregory. A gente lembra muito bem. Quinto, Coritiba e Vasco, um leve pisão no pé do lateral foi comprovado por outra câmera, e um toque no braço do jogador dá para ver um pouco nessa foto. Também foi ignorado, passou batido pelo juiz. Sexto, Vasco vs Flamengo, Diego acerta o rosto de Benítez. Eu lembro até na transmissão, foi sem querer que nada, acertou o rosto. Olha aí para vocês verem, mas não foram chamados, outros foram, principalmente contra o Vasco. Novamente, Vasco vs Flamengo. Mesmo depois da agressão do Diego, chega por trás, o juiz ignora de novo a expulsão do jogador. Aqui está o lance. Infelizmente, a gente tem esses lances que os quais eu gostaria e pude trazer aqui para vocês, que nos deram muita revolta. Olha, meus amigos, compartilha, se inscreve. O meu compromisso aqui é de mantê-los informados de tudo que rola no Vasco. Dia de muita revolta. E olha, achei sensacional essa matéria. Gostaria de trazer para vocês, para a gente ficar ali um pouco mais revoltado ainda e querendo justiça pelo nosso Vascão. Então, todos uma excelente noite. Forte abraço. Vamos que vamos.